falar hoje sobre a famosa perna na frente. Eu quero fazer nessa aula uma aula de explicação de quais músculos estão envolvidos para que a gente faça o développé devant, ou seja, levante a perna na frente, e como que a gente pode melhorar isso. Basicamente, o développé devant é uma questão que envolve anatomia. Algumas pessoas não vão ter uma anatomia para fazer um développé super maravilhoso, como por exemplo o da Zaharova, que sobe lá no nosso nariz, né? No nariz dela, no caso. Pois o quadril é um pouco mais fechado. Não, ou fechado ou realmente ele impede aquela movimentação. Porque tem gente que tem quadril fechado aqui, mas ainda consegue subir a perna à frente e não consegue ao lado. E tem gente que tem quadril fechado e não consegue na frente e consegue ao lado. Mas a questão é, você precisa de força dentro da região interna da sua coxa, que é chamado músculo iliopissoas, e você também vai precisar de flexibilidade. Flexibilidade é um fator muito importante, é claro, então são dois tipos de flexibilidade que você vai precisar. A de deitar sobre a sua perna, como por exemplo, essa flexibilidade, onde você está alongando principalmente a sua posterior de coxa. Então, quando você vai lá na frente, quando você sobe, encosta a mão lá no pé. E a flexibilidade, a mobilidade do seu quadril, a região que é responsável pela abertura frontal, por exemplo. Você consegue empurrar, fazer essa empurrada de perna lá pra frente, você tem bastante flexibilidade no quadril, como outros exercícios que trabalham a mobilidade do quadril em si. A região aqui, onde você, por exemplo, consegue trazer o seu joelho mais próximo do seu peito e então desenvolver a sua perna, pode ir segurando, fazendo qualquer tipo de movimento. Você vai precisar dessa flexibilidade. Flexibilidade, legal. Agora, muitas pessoas têm flexibilidade e não têm força, porque a força que é mais necessária é a força na região interna da coxa. O ato de você subir e descer, pensando dentro da sua coxa, do seu quadril, e não na coxa, porque se a gente pensa pela coxa, fica pesado a perna e ela tende a cair, é a lei da gravidade, mais peso você vai sentir. Então você precisa ter essa região livre, móvel e forte para subir e descer, certo? Esse exercício aqui, o simples ato de subir e descer sem cair para trás, é um dos exercícios que eu mais gosto de passar para as minhas alunas e um dos exercícios que eu mais pratico ao longo da minha vida. E eu desenvolvi essa força não foi do dia para a noite, foi repetindo todos esses movimentos de flexibilidade, de alongamento básico, de ir na perna o máximo que eu puder, e o trabalho de fortalecimento para a região interna da minha coxa diariamente. E até hoje eu faço esse exercício. É um tipo de trabalho que, se você para, você vai rapidamente perder. Então eu diria para você fazer todos os dias a elevação, os famosos piqué. Você pode fazer lateral, você pode fazer na frente, ok? Você pode fazer no chão, você pode fazer deitado. Eu recomendo você fazer diariamente. Você pode variar, mas pega lá antes da sua aula diariamente 30 ou 10 ou 15. Começa com 10, aumenta para 15. Depois faz 3 séries de 10, repetiu 30 vezes. Como forma de aquecimento antes da sua aula. Esse trabalho aqui, ó, você pode trabalhar. Agora, se você quer incrementar, colocar uma dificuldade a mais, você pode fazer com uma faixa elástica, como eu estou mostrando no vídeo. Sobe e desce. Vai ser ótimo para o fortalecimento interno da sua coxa. E essa prática é como um remédio, sabe? Que você toma diariamente e você não pode deixar de parar, porque a doença não vai embora assim. Você tem que tomar diariamente esse remédio, e é um remédio que vai te acompanhar o resto da vida. Se você gostou e quer melhorar a sua flexibilidade, eu tenho um vídeo aqui somente de flexibilidade para a perna na frente, eu vou deixar linkado aqui na descrição.
Eu também tenho um vídeo de fortalecimento com faixa elástica que vai te ajudar nessa. E esses exercícios você pode começar a incrementar no seu dia, você mesmo vai ser responsável por isso, porque eu já te dei a dica. E é claro, se você gostou muito de conteúdos assim, rápidos, simples e práticos e verdadeiros, você pode deixar o seu like e o seu comentário e trazer isso para os seus alunos, para você mesmo, enfim. Lembre-se que o conteúdo é bom, é gratuito e eu só estou aqui te pedindo o seu like para que você não deixe de me ajudar. Um beijo da Clary e obrigada por essa dica.